a gente poderia dar dois exemplos. Aliás, as rochas metamórficas são muito utilizadas na construção civil, tá? E eu vou dar dois exemplos aqui. Um é o gneiss, talvez você conheça um pouco menos, e outro que você conhece mais, que é o mármore, né? Usa muito para fazer pia, né? Soleira de porta. Então a gente tem dois exemplos aqui dessas rochas metamórficas que vêm da transformação de outras rochas. É interessante a gente lembrar que nas origens do nosso planeta, a gente tinha rochas magmáticas e rochas metamórficas se unindo com cristais em comum, formando o que nós chamamos de rochas cristalinas, ok? As rochas cristalinas eram formadas a partir de cristais desses dois tipos de rochas. Além dessas duas, a gente ainda tem um outro tipo de rocha que vem também da formação dessas duas rochas, que vem também da transformação dessas duas rochas. Por quê? As rochas magmáticas e as rochas metamórficas, elas sofrem o que nós chamamos de intemperismo. Intemperismo corresponde ao desgaste ou transformação de uma rocha. Quando uma rocha ela é submetida a agentes externos, vento, chuva, rios, isso provoca desgaste. O que significa desgaste? Significa perda de pequenas partículas. Como nós chamamos essas pequenas partículas? Chamamos de sedimentos. Esses sedimentos, eles são carregados pelo rio, são carregados pelo vento e se acumulam geralmente nas partes mais baixas do nosso planeta, nas menores altitudes. O acúmulo de sedimentos, gradativamente, vai fazendo com que a gente tenha, na parte mais baixa, um sedimento que tem uma origem mais antiga, e sobre ele vão se acumulando sedimentos mais recentes. Aquele que fica mais embaixo, ele vai sofrendo pressão dos que estão em cima dele e vão se aglomerando, originando uma nova rocha. Ou seja, é uma rocha formada a partir de sedimentos de outras rochas. E é por isso que nós chamamos essas rochas de rochas sedimentares. Ok? As rochas sedimentares são formadas a partir do agrupamento, da junção e solidificação de sedimentos que têm origem em outras rochas. Nessas rochas sedimentares, a gente consegue muitas vezes observar diferentes camadas, né? Se você recorrer a uma imagem do Grand Canyon, por exemplo, vai ver algumas camadas que remontam que aos diversos períodos ao longo do qual essa rocha foi se formando de acúmulo de diferentes sedimentos, tá? A gente pode citar aqui como exemplo dessas rochas o calcário e o arenito. É muito comum, essas rochas geralmente se formam em partes mais baixas, principalmente em fundo de oceanos também, né? Lembrando que os rios carregam os sedimentos geralmente até a sua foz, que fica geralmente no oceano, levam para o fundo do oceano e a tendência é que eles se acumulem no fundo desse oceano, sobre eles se acumulam novos sedimentos e a gente tem a formação dessas rochas sedimentares também no fundo desses oceanos, tá? Então assim, rochas magmáticas, as primeiras sofrem transformação, dão origem a rochas metamórficas. Rochas magmáticas e metamórficas sofrem ação de agentes externos, liberam sedimentos que conforme vão sendo acumulados em partes mais baixas e se solidificando entre si, vão dando origem a rochas sedimentares. Essas rochas sedimentares, gente, elas também sofrem transformações de temperatura, pressão e sofrem alteração na sua composição química, podendo também dar origem a rochas metamórficas, ok? Então a gente tem rochas metamórficas podendo originar sedimentares, sedimentares podendo originar as metamórficas, magmáticas podendo originar ambas, porém, nenhuma delas origina a magmática. Essas são formadas a partir da solidificação do material que forma o interior do nosso planeta.
Ok,